Bom, hoje a gente vai conversar um assunto que é importante para a nossa fé cristã, que é a doutrina da justificação. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A gente vai conversar um pouquinho e é muito importante para a gente compreender a doutrina da justificação. É nela que nós vamos nos basear. Deixa eu ver se meu mouse acho que vai funcionar. Justificação é uma doutrina que fez, inclusive, grande modificação da igreja. Quando Lutero propôs o debate, porque vamos lembrar que Martinho Lutero não propôs que a igreja fosse dividida, ele propôs um debate sobre o que estava acontecendo conforme o que ele estava entendendo biblicamente. E uma das doutrinas que mais tocou e que fez Lutero abrir os olhos para o que estava acontecendo na igreja é a doutrina da justificação. Lutero, inclusive, chega a dizer que a doutrina da justificação é o artigo que vai dizer se uma igreja ela é forte ou não. Paulo é o que mais fala da doutrina da justificação. Então, o apóstolo Paulo, quando ele tinha que expor o evangelho, quando ele tinha que falar de Jesus, é a doutrina da justificação que era a base de Paulo. Então, o que a gente mais estuda de justificação é o próprio Paulo falando. Era essa a doutrina que ele usava para explicar a salvação, para fazer com que as pessoas compreendessem Jesus. Então é uma doutrina de suma importância, porque é nela também que a gente tem a velha frase, a máxima, que vem inclusive do texto bíblico, de que somos justificados pela fé. Em tudo isso é na doutrina da justificação que a gente aprende e mais um pouco. Mas o que é justificação em si? Justificação é um termo jurídico, tá? A Bíblia usa de um termo jurídico, como em muitos outros momentos usa em termos jurídicos. Por exemplo, Jesus é chamado uma hora na Bíblia de Paracletos, é o nosso advogado. Então, em diversos textos bíblicos, a gente tem essa junção de termos jurídicos para explicar algo espiritual. No caso de justificação, o termo jurídico ele vai significar declarar justo. É a sentença de um juiz. Então, é o mesmo que declarar diante de um tribunal que uma pessoa é inocente e, portanto, tem todos os privilégios daqueles que observam a lei. Então, você é declarado justo, é ser declarado inocente, é ser declarado uma pessoa que não cometeu erros, né, que não cometeu nenhum tipo de crime. Por isso a gente vai aprendendo, por exemplo, Romanos 8:1, que nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que estão em Cristo são declarados inocentes, declarados justos, tá? É uma sentença, então, de absolvição, que dá imunidade àquele que recebe esse tipo de sentença. Este é declarado justo. Então, a gente fala assim, a pessoa tem que ser justa, tem que ser justa, tem que ser declarado justo. O que está dizendo? Está dizendo que Deus declara que aquela pessoa, poderia ser um juiz normal, tá? Um juiz humano, ou seja, um juiz divino, aqui não importa, usando uma metáfora, um juiz declara que uma pessoa é justa, ou seja, declara que a pessoa é inocente. Essa é a ideia geral de justificação. Algumas religiões e algumas denominações, elas começam a afirmar que a justificação é um ato divino, que vai envolver primariamente ou até inteiramente, né, um ato divino de fazer a pessoa justa, ou seja, faz uma renovação espiritual na pessoa. Porém, contudo, no entanto, todavia, quando a gente estuda a Bíblia, seja ela em termos de linguista, seja realmente os textos bíblicos em si, nós não encontramos na Bíblia condições de bancar essa visão de que há uma renovação espiritual interna. Por quê? Porque o termo justificação usado por Paulo e os sinônimos que Paulo usa, por exemplo, que é não imputar ou imputar justiça, perdoar, que é muito mais para redimir, não imputar pecado, a gente vê isso, por exemplo, em Romanos 4, 5-8. Todos esses termos, eles não dão uma ideia de transformação interior, mas sim de dar um status à pessoa. O que eu quero dizer com isso? Imagine uma pessoa que está no tribunal, o juiz declara que ele é inocente. Aquela ação do juiz não transforma o interior da pessoa.
É uma declaração de status. Ó, o seu status não é de criminoso, o seu status agora é de inocente. Você é uma pessoa comum que segue as leis e tudo mais. Assim o juízo declara. Então a ideia aqui é de um cancelamento de dívida, tá? De cancelamento da culpa legal. Aquele que poderia ser, aquele que é culpado se tornou inocente, ele recebe uma sentença de inocente. Eu acho que eu deveria ter posto o Rogério para explicar essa, porque o Rogério está estudando direito, de repente ele poderia ter dado aula diferente também, poderia ter deixado ele também falar de justificação, que ele ia usar termo jurídico até, né, Rogério? Bom, hã? Ia ser bom, hein? Tô brincando. Ia te deixar confortável falando de justificação. Bom, justificação, então, é uma decisão judiciária. Ela é conferida ao homem e não é uma obra interior. Agora, é claro, a quem é conferida essa decisão judiciária no sentido bíblico? É conferida a quem é regenerado. E a gente vai entender isso ao longo do tempo. Então, assim, a justificação em si não é a obra interior do homem, mas ela é conferida àquele que está tendo uma obra interior. Conseguiu me fazer entender? Tranquilo? Então vamos lá. Outra coisa importante, então, é que justificação ela é uma bênção, uma declaração divina, é uma bênção divina. E aqui há um ponto muito importante. Ela salva do passado, né? Ou seja, nosso passado é redimido, é declarado inocente, então não importa o que foi feito no passado, e assegura o futuro. Tá? Uma vez que nós somos declarados justos de forma eterna. Então tem a segurança de futuro. É por isso, por exemplo, que nós, batistas, asseguramos que uma pessoa, uma vez salva de verdade, como quem é salvo é justificado, é salvo de vez. Não tem uma, duas, você não perde salvação e tudo mais. Deus não dá meia coisa. Deus não faz um negócio que pode ser apagado. Então Deus apaga o passado e assegura o futuro. Aí, através da justificação, nós temos o perdão e a reconciliação com Deus. Perdão de pecados, reconciliação com Deus. Alguém me ajuda aí, Romanos capítulo 4, verso 6. Vamos ler. Romanos 4, 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Então, assim, Paulo, falando em Romanos, ele vai falar de uma série de coisas, ele vai falar sobre esse perdão de pecados. Deus acredita justiça, independente da obra. A gente vai chegar no como Deus acredita essa justiça. Quando Deus acredita a justiça, ele salva do passado. Por isso, Davi afirmou lá atrás, no Salmo, Paulo está dando uma citação de Salmos, Davi afirmou que é feliz esse homem. Por quê? Porque todo o seu passado é perdoado. E é perdoado por quê? Porque há uma reconciliação com Deus. Então, o primeiro ponto da justificação é o fato de que há um perdão dos nossos pecados e uma reconciliação com Deus. Essa é a primeira coisa que a justificação nos traz. Gálatas 4:4. Alguém lê aí para mim? Rogério, já deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Bom, uma vez que Jesus foi nascido sob a lei, ele vive conforme a lei manda, e a partir deste momento, cumprindo a lei, tudo que Jesus fez cumprindo a lei, depois a morte de Jesus,
nos propiciou ter condições de ser justos e adquirir uma nova posição. João capítulo 1, verso 12 diz que posição é essa. Romanos, esqueci agora, mas João 1 diz que todo aquele que tem fé em Cristo passa a ser filho de Deus. Por quê? Porque passamos a ser adotados por Deus. Essa é a nossa nova posição. Em vez de apenas criaturas de Deus, passamos agora a ser filho de Deus, filhos adotados de Deus, e por isso somos herdeiros de Deus. Essa é a questão também que a justificação traz. Então, primeiro, a justificação assegura para a gente o perdão dos pecados e uma reconciliação com Deus. Segundo, ela assegura um novo status, uma nova posição de vida, que é a posição de filho de Deus. Romanos 5, 1 e 2, Rogério. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por o qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Percebe que em Romanos 5, 1 e 2, Paulo faz um resumo de tudo isso. Pela fé em Cristo, mediante essa fé, nós temos o perdão dos nossos pecados e temos assegurado o nosso futuro em Deus. Então, Romanos 5, 1 e 2 é um dos textos que faz um resumo do que a justificação faz na nossa vida. É muito importante que entendamos justificação. Por mais, hoje eu estou tentando falar de uma forma mais simples possível, porque é muito importante que a gente entenda a justificação. Ela traz paz ao nosso coração. É ela que nos mostra a base de uma fé, do que foi feito por nós. Tá? Uma pessoa que foi justificada, que foi declarado justo por Deus, como tem o perdão dos seus pecados, tem garantido o seu futuro, esta pessoa pode declarar, por exemplo, que diz Romanos capítulo 8, verso 35. Alguém lê aí pra gente. Quem nos separará do amor de Deus? Será a morte, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Percebe? Uma pessoa justificada, ela sabe que nada pode separá-la do amor de Deus. Uma vez justificado, eu não tenho medo de mais nada. Por quê? Porque pode acontecer um monte de coisa comigo, mas uma única coisa jamais poderá acontecer. Eu jamais serei separado do amor de Deus. Então, toda pessoa justificada, não importa se está passando fome, não importa se é perseguido, não importa se é morto, não importa o que aconteça, ela tem a certeza de que está firme no amor de Deus, foi declarado justo, se tornou filho, e se tornou filho, está com Deus agora e é herdeiro de Deus. Sabe para onde vai se morrer. Entende? Aqui está a questão da justificação. A justificação traz paz ao nosso coração por causa dessa reconciliação com Deus. Há uma coisa muito interessante no texto também que o Rogério leu em Romanos 5. Paulo usa no texto os termos no passado, inclusive de glória. No passado. Por quê? Porque uma vez que Deus determina algo, aquilo já está feito. Enquanto quando Deus determina que somos justos, não vai haver uma nova coisa para acontecer. Já somos justos. Está no passado. Quando Paulo também em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há, ele está dizendo não tem mais o que fazer. Já foi declarado justo. Ele está falando de um justo, de alguém que foi verdadeiramente justificado em si, declarado justo por Deus. Bom, agora essa doutrina da justificação, ela traz um paradoxo para a gente. Por quê? Se uma pessoa é culpada, vamos pensar no nosso jeito de pensar, se a gente pensa, bom, uma pessoa que cometeu um crime, ela tem que ser punida. E de fato tem que ser punida. E aqui nós estamos falando do grande e santo legislador. Então, Deus, que é o santo legislador e o santo e justo juiz, ele é inflexível com total ira contra o pecado. Romanos 1:18 diz que toda impiedade e perversão dos homens é foco da ira de Deus. Então aqui é importante a gente entender para não se confundir. Deus é inflexível. Aquela história que pai e mãe faz com o filho, sabe? O filho fez um negócio errado. Não, mas tem que entender.
e passa a mão na cabeça. E aí o menino faz algo pior. E, de novo, muitas vezes o pai ou a mãe tem que entender. Eu conheci mães que o filho estava drogado, a polícia entrou na casa dela, ela sentou em cima das drogas para a polícia não pegar e falou, não, é que é amor de mãe. Não, isso não é amor de mãe, isso é condescendência. A gente passa a mão nos erros dos nossos filhos. A gente finge não olhar. Deus não faz isso. Ele é justo. Todo erro é culpado, ou seja, é passível de punição. Deus é justo. Por isso, Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram, então estão separados da glória de Deus. É por isso que a Bíblia vai falar do inferno. Como nós somos pecadores, a justa punição para o pecador é ir para o inferno e passar a eternidade pagando por aquilo que fez contra o justo juiz. Mas, pastor, quando eu faço alguma coisa contra alguém, eu não tenho uma punição eterna. Por que com Deus é assim? Bom, um dos motivos mais simples do mundo é você pensar o seguinte, o outro ser humano também erra, Deus não. O outro ser humano às vezes vai fazer algo contra você, Deus não. Deus é santo, é justo e só te dá benesses. Você atingiu um ser eterno, o pagamento contra o ser eterno é eterno. Ao mesmo tempo em que a gente tem que entender que Deus é um santo juiz e que por isso ele é inflexível e ele tem uma justa ira, não é uma ira igual à ira humana, é uma ira justa contra o pecado e atinge contra toda a impiedade humana. No mesmo ponto, Deus atribui justiça a quem cometeu essa injustiça e justifica ímpios. E a gente pensa, como assim? Que bagunça é essa? Vamos lá em Romanos 3:23 e 24, que mostra que aqueles que são injustos, que precisam de justiça, ou carecem da glória de Deus, né? Que é cada um de nós. Romanos 3:23 e 24, a palavra nos diz, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha só, a pessoa é injusta, ela pecou, ela perdeu a sua condição. Todo ser humano foi destituído da glória de Deus, foi separado. E como está separado da glória de Deus, vai para o inferno. Mas o mesmo texto, Paulo está dizendo, mas é justificado, e mais é justificado gratuitamente por causa da redenção que Jesus Cristo fez por nós. Se não me engano, redenção, acho que é uma das coisas que nós vamos estudar. Não sei se dentro de regeneração, alguma coisa assim nós vamos para frente. Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha... Porque depois de justificação a gente vai estudar regeneração. Nesse mês a gente vai falar também de redenção. Ok? Bom, agora, vamos pensar. Deus é justo. Então, quebrar a lei justa de Deus torna o homem culpado. O que é o culpado aqui? Culpado não é no sentido da pessoa que se sente culpado, não. Culpado é que é uma pessoa passível de culpa. Então, um criminoso, quando está no tribunal e é declarado culpado, significa que ele tem uma punição. Lembra que aqui é termos mais jurídicos e não termos emocionais. Então, a lei ela vai impor sobre o culpado, sobre o pecador, duas exigências principais. Primeiro, a lei ela requer uma plena obediência dos pecadores aos preceitos de Deus, porque são criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Nós temos a obrigação de obedecer a Deus. Imagina um cara que cria um robô, embora a gente não seja robô, tá? É só para fazer. O cara que cria um robô, o robô obedece o que tá. Você comprou um carro, apesar de não ser criador dele. Você dirige o carro e se o volante não obedecesse o que você quer, o negócio ia ficar estranho. São coisas bem fora, porque Deus nos deu também a nossa vontade, nos permite fazer um monte de coisa. Mas só para vocês entenderem que é obrigação nossa seguir os preceitos do Criador. Uma vez que Deus criou o ser humano, o ser criado deve obediência ao seu Criador. Segunda coisa que a lei nos impõe é que uma vez que você transgrida a lei, uma vez que você peque, que você quebra a lei, você precisa suportar a penalidade da lei. Vamos pensar, talvez, uma forma melhor, a gente pensar o seguinte, nós estamos no Brasil. Nascemos no Brasil, somos considerados brasileiros, cidadão brasileiro.
Então, nós devemos obediência à legislação brasileira. E uma vez que devemos obediência à legislação brasileira, se quebramos a legislação, temos que cumprir a penalidade. Ou, se quisermos pensar em termos de pai e mãe, imagina, por exemplo, o Wellington e a Bia tiveram 2 filhos. Como os filhos são deles e nasceram deles, eles têm que seguir a regra de quem? Do Wellington e da Bia. Moram na casa deles, estão sendo criados na casa deles, nasceu de dentro da Bia, eles têm que cumprir as regras da Bia e do Wellington. E se não cumprir, como é que era aí o Wellington? Deixava por isso mesmo? Tem que dar umas correções, né? Exatamente. Exatamente. Então pensa comigo, se nós que somos pessoas más, se nós que fazemos tantas coisas erradas, fazemos isso que o Wellington falou, sabemos que temos que aplicar a correção, que temos que disciplinar, que a menina tem que aprender a seguir as nossas leis, quem dirá a obediência que deveríamos ter a um Deus que é santo, que não erra, que é justo, que é amoroso e que é perfeito? Então nós, todo pecador tinha que seguir a lei de Deus. Ok, mas Romanos 3:23 que nós lemos diz que não seguimos, que nós pecamos. Nós quebramos a lei. Então, como que Deus poderia satisfazer essas exigências e ao mesmo tempo nos justificar? Como Deus satisfazer a dupla exigência da lei e ainda nos tornar justos? Aqui está um problema. Deus não pode fazer isso de qualquer forma, como alguns pregam. Não, no final todo mundo vai ser salvo. Ora, se no final todo mundo vai ser salvo, então Deus não é justo. Porque não é justo. Vou aproveitar de novo o Wellington e a Bia ali. O Wellington e Bia, seus 2 filhos vão para algum lugar e vocês dão algumas regras para eles. Eu acho que eles já estão grandes hoje, mas vamos botar quando era pequeno. Viagem da escola, vocês dão umas regras para ele. Vou pegar uma coisa simples. Os 2 estavam meio gripados, você pediu para não tomar sorvete. E aí, o Patrício toma sorvete e o Fabrício segue a regra. Quando eles voltam, você descobre que o Patrício tomou sorvete e o Fabrício seguiu a regra. Você pune os 2? Tem que punir quem tomou o sorvete, né? Você simplesmente deixa para lá para os 2? Seria justo com o Fabrício o Patrício ter feito errado e você não fazer nada com o Patrício? Se eu não fizesse nada com o Patrício, ia até incentivar o outro a fazer também, né? Não fez nada. Exatamente. Ele ia se sentir injustiçado, então depois ele ia falar, então não tem regra, esse negócio aqui é uma bagunça. Vocês entendem? Se a gente parar para pensar em coisas simples até da nossa vida, nós vamos entender que Deus tinha que achar um jeito de nos justificar, de nos salvar, mas permanecer justo. Ele não pode ser injusto, ele não pode fazer algo errado. Então, vamos lá. Aqui, como é que Deus achou esse jeito? Ele entra Jesus. É aqui que nós entendemos que entra Jesus. Jesus agiu em nome dos pecadores. Então, como a dona Terezinha já leu para a gente, Gálatas 4:4 diz que Jesus nasceu sob a lei, nasceu em forma humana, sob a lei. E assim, ele pôde render dupla submissão à lei em lugar do seu povo. O que é dupla submissão à lei? Jesus se submeteu à lei. E as pessoas que fazem parte do seu povo, que são aqueles que creem em Jesus, recebem por causa dele a mesma imputação da lei. Então, como ele obedeceu, é como se ele obedecesse por nós também. Obedeceu por ele e também obedeceu em lugar do seu povo. E ele obedeceu até quando? Filipenses 2:8 diz que Jesus obedeceu a lei até a morte de cruz. Então, voltando, Gálatas diz pra gente que ele nasceu sob a lei como um ser humano, e além de nascer sob a lei, ele cumpriu essa lei, que é o que ele precisava fazer, por ele mesmo e pelo seu povo, como representante do seu povo. E cumpriu a lei até a morte de cruz. Na morte, Isaías, por exemplo, diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, a nossa transgressão. Então, a maldição penal da lei, a punição da lei foi levada sobre Jesus na morte. Da mesma forma que em vida ele cumpriu a lei por si mesmo e pelo seu povo, na morte ele cumpriu a
penalidade da lei por si mesmo e sobre o seu povo. Deixa eu voltar para vocês entenderem um negócio. Aliás, primeiro, alguém lê para mim rapidinho Gálatas 3:13. Pode deixar, filha, estou de olho aí. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois esta está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse texto mostra, então, que na morte ele levou a maldição em nosso lugar. Ele estava em nosso lugar. Agora vamos voltar. Quais eram as duas coisas da lei? Requer obediência plena dos pecadores dos preceitos de Deus. Se Cristo nasceu sob a lei, Gálatas 4:4, e obedeceu tudo até a morte e morte de cruz, Filipenses 2:8, então ele cumpriu a primeira parte, correto? Ele cumpriu a parte de que tem que ter plena obediência à lei. Entendem? Ok? Aí tem a segunda parte. Sendo os transgressores, aqueles que pecam contra a lei, eles têm que suportar a penalidade da lei. E a Bia leu para a gente em Gálatas 3:13 o quê? Que na cruz ele suportou, ele levou sobre ele a penalidade da lei. Então Cristo cumpriu as duas determinações da lei. A obediência pelo fato de não pecar e a morte, a penalidade para quem peca. Ele cumpriu as duas coisas na vida dele e na morte dele. Aqui está a questão que tem que ser bem entendida. E esses textos nos mostram isso. Em Gálatas 4 mostra que ele nasceu sob a lei. Filipenses 2:8 nos mostra que ele obedeceu essa lei até a morte. E Gálatas 3:13 nos mostra que ele morreu, ele pagou a penalidade da lei, que é a morte. Lembra? O salário do pecado é a morte. E a questão do madeiro que leva à maldição penal, a maldição do pecado, que era a morte no madeiro. Então, Cristo cumpriu isso tudo. Ao cumprir isso tudo, ele fez por nós uma propiciação, ou seja, uma substituição pelos pecados humanos. Romanos 3:25 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação e, mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, Deus demonstra a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, no passado, no Antigo Testamento, quando Cristo ainda não veio, Deus deixou, teve tolerância por causa da ignorância dos homens. Deus teve tolerância sobre o pecado, mas agora ele não tem mais a tolerância. Agora o que Deus faz é justificar, é declarar inocente. Como que ele faz isso? Ele faz isso exatamente entregando Jesus Cristo naquela cruz, para pagar a dívida. E aí nós vamos lá em Filipenses e Paulo vai dizer que quando Jesus morre na cruz, ele rasga a cédula de dívida. Vocês ainda lembram? Eu lembro quando eu era criança, tinha um negócio chamado nota promissória. É exatamente isso. Você tem uma nota promissória, uma cédula de dívida, e Jesus rasga essa nota promissória. Nem sei se é usada ainda hoje, né? Quase não se usa mais hoje. Mas a nota promissória era algo usado para mostrar isso. O que Paulo está dizendo? Que Jesus naquela cruz rasgou, ele pagou a dívida. Então a gente vê em Romanos 3, de 24, 25 e 23, 24, 25, exatamente Paulo fazendo esse resumo de como as coisas aconteceram. Bom, aqui a gente também começa a entender um outro texto, né? Paulo diz para a gente que por causa de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Adão era o representante humano. Inclusive, o próprio nome de Adão, Adam, significa humano, ser humano. Então, Adão era o representante dos homens, era o nosso representante, e por ele, pelo representante da raça humana, nós nos tornamos culpados. Então, teve que vir um novo representante, e esse novo representante é Cristo, que é Deus vindo à Terra.
E este novo representante da raça humana, ele pagou a penalidade, pagou a dupla penalidade. Obedeceu a lei sem pecar e morreu pagando a penalidade daqueles que quebram a lei. Ele pagou a dupla penalidade em nosso lugar. Então, qual é a base da justificação? E aqui eu quero que vocês entendam bem. Olha seu irmão perto do A lixo. base da justificação não é a fé. Eu vou explicar o que é a fé. Mas a base da justificação não é a fé. A base da justificação, aquilo pelo qual a justificação está ali alicerçado, é a ação de Cristo na cruz. Aliás, a vida e morte de Cristo, ou seja, tudo que Cristo fez por nós, esta é a base da justificação. Então, quando Cristo morre por nós, ele morre em propiciação, ou seja, morre em nosso lugar, paga a dívida em nosso lugar. É por isso que a gente usa uma expressão, né, que está em Gálatas 2,17. Alguém abre aí, por favor, que é o cristão é justificado em Cristo. Mas Se, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Continua o texto, mais um pouco. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Tá bom, tá aí, Washington. Paulo vai fazendo essa declaração para nós e vai mostrando o seguinte: ora, é em Cristo ele se tornou ministro do pecado? Não, ao contrário. Então, Paulo coloca que em Cristo, na verdade, ele é o ministro da justiça. É em Cristo que somos justificados. Aí há a questão de que, uma vez que você tem fé, você morre com Cristo na cruz. Então, Paulo está falando da própria fé dele. Cristo morreu por mim, mas pela fé eu morri com ele na cruz. Ele pagou em meu lugar. Eu não morri fisicamente, mas pela fé eu estava lá. Então, me é imputado também a justiça conquistada por Jesus. A propiciação diz que ele morreu em meu lugar, ok, mas tem uma outra coisa que eu quero que vocês aprendam hoje sobre propiciação e por que Paulo usa essa expressão. Deixa eu ver se eu botei aqui. Vocês lembram da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era também considerada a Arca do Propiciatório. A tampa da Arca da Aliança, está aí o número 2, né? A tampa da Arca da Aliança, o nome dela era propiciatório. É a mesma palavra que Paulo usa para dizer que Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Cristo se tornou o propiciatório. Aí você vai perguntar, tá, mas o que isso tem a ver? É o seguinte, quando o sacerdote ia fazer a expiação dos pecados, ele matava o animal e ele tinha que aspergir sangue. Este sangue era aspergido na tampa, no propiciatório. Era o propiciatório que recebia o sangue. Dentro do propiciatório há o quê? A lei. Ele é a tampa da arca. Dentro da arca tinha a lei. O que nos condena no final das contas? A lei. Nós quebramos a lei de Deus. Transgredimos a lei de Deus. Ora, se transgredimos a lei de Deus, é a lei que nos fez culpados. Inclusive o texto que Washington leu aí exatamente vai dizendo que somos culpados por causa dessa transgressão da lei. O que acontece? Quando o sacerdote jogava sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, este sangue fazia como se fosse uma camada protetora dos judeus em relação à lei. Era um ritual que observava o que Cristo iria fazer. Assim como o cordeiro ali, ele aspergia o sangue, e aquele sangue era como se fosse uma camada protetora dentro da culpa da lei. Quando Cristo morreu na cruz, ele se fez propiciatório.
Ele se fez a tampa que nos protege da ira. Eu não achei uma imagem que eu queria mostrar para vocês, mas um pintor fez uma imagem muito interessante que mostra um pouco da justificação. É uma imagem de vindo um fogo forte, simbolizando a ira de Deus. E aí tem Jesus de braços abertos por causa da cruz e o pecador protegido por Cristo ali, como a tampa do propiciatório, onde tinha o sangue que protegia da lei, dando uma ideia, um ritual de proteger em relação à lei, que era a propiciação do pecado, que era o fato de apesar de ter a lei ali, você não ser considerado culpado. Cristo foi feito por Deus como propiciatório, como aquele que, através de verter o seu sangue naquela cruz, nos protege, cria uma camada protetora em Deus. E por isso somos chamados de justos em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Espero que eu tenha sido claro neste ponto. Agora, como é que eu alcanço a justificação? Eu afirmei para vocês que a base da justificação é a ação de Cristo, é o próprio Cristo e tudo que ele fez por nós. Por que eu disse que não é a fé? Porque a fé não é base da justificação. A fé é o meio pelo qual você recebe a justificação. Então, a fé é o meio para você ter a justificação. Ela não é a base da justificação. A Cristo Jesus, se a fé fosse a base da justificação, não tinha necessidade de Cristo, era só ter fé. Não. A ação de Cristo é a base. A fé é o mecanismo, é o meio pelo qual a pessoa alcança essa justificação. Fé, total dependência de Deus e da promessa divina. Ela nos une a Cristo. Lembra de João 1, 12, 13? Aquele que tem fé em Cristo, ele é transformado, ele ganha o direito de ser chamado filho de Deus. É a fé que nos une a ele. Então, como ele conquistou através da vida e morte na cruz, a justificação, pela fé nós somos unidos a Cristo, e por sermos unidos a Cristo, somos beneficiados daquilo que Jesus fez por nós. A fé é como uma mão estendida, pecador de mãos estendidas, esperando receber a graça de Deus. Ok? Então a fé, imagine uma pessoa que está pedindo esmola. A fé é como se você fosse a pessoa pedindo esmola, estendendo a mão, esperando que te deem alguma coisa. No nosso caso, é o pecador, de mãos estendidas, suplicando pelo perdão divino, pela graça divina, entregando-se totalmente nas mãos de Deus. Por isso, pela fé, nós somos unidos a Cristo. Por isso, é pela fé, é por meio da fé que vamos alcançar a justificação que Cristo conquistou para nós. Ok? Ele conquistou como? Lembra Gálatas 4:4, nascido sob a lei. Filipenses 2:8, obedecendo a lei até o fim. E o outro texto que sumiu agora da minha cabeça, Gálatas 3:13, morrendo para pagar a penalidade em nosso lugar. Vamos fazer um resumo? Alguém me faz um favor, abre Romanos 3 e lê para a gente aí, e é bom que todos acompanhem, Romanos 3, 21 a 26. Vamos ler o texto todo. Ele está até aberto aqui, mas vou pedir para outra pessoa ler. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Deixa eu só continuar rapidinho no verso 27, ainda diz assim: onde está então o motivo de vanglória? O motivo de vanglória é excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé,
independente da obediência da lei. Então vamos a um resumo disso aí. Tá? Vou encerrar essa apresentação em Romanos 3, 21 a 27. Aqui a gente tem um pequeno resumo. Deus está na sua graça, ó Deus. Deus é a fonte da justificação. Nós somos justificados pela graça de Deus. É o favor imerecido. Nós merecíamos o inferno, como diz Romanos 3, 23, estamos destituídos da glória de Deus. Mas no 24, a gente aprende aí, então, que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Não merecemos essa graça. Ele a dá gratuitamente. Então, Deus e sua graça é a fonte de justificação. Cristo Jesus e sua cruz, né, tudo que Cristo viveu e morreu por nós, é a base da justificação. Nós somos justificados através da cruz de Cristo pela graça de Deus. Ele paga, ele obedece à lei e ele paga o preço da lei que ele não era culpado. Então ele paga a culpa por outro, por nós. Por isso, por meio de Jesus na sua cruz, nós somos justificados. Então nós temos aqui que ele é a base. E aqui a gente aprende então que Cristo, deixa eu mover para cá, para melhorar aqui, ficar fácil para mim, que Cristo fez isso como? Ele traz a redenção divina, ou seja, Jesus nos resgatou da escravidão, do pecado e da morte, pagando esse preço com o próprio sangue. Nós lemos aí em Romanos 3, 24. Nós aprendemos que ele foi propiciação divina, é uma linguagem do templo, por isso que eu falei com vocês o negócio da tampa, da propiciação. Então Jesus é o sacrifício perfeito que desvia a ira justa de Deus do nosso pecado. Ele cria, que eu brinquei aqui falando, ele cria a camada protetora através de seu sangue, que desvia essa ira de Deus que vem sobre o pecador, uma vez que a gente é declarado justo. Então, Romanos 3, 25. E a demonstração divina, é uma linguagem de tribunal que Paulo usa aqui, ou seja, a morte de Jesus revela o quê? A justiça de Deus em relação ao pecado. Lembra, Deus não podia passar a mão sobre o pecado. Então, o pecado tinha que ser pago. Jesus paga o pecado. Entende? Deus nos salvou, mas não quer dizer que o pecado não foi pago, quer dizer que alguém pagou em nosso lugar. Então a justa ira de Deus foi aplicada, a penalidade foi cumprida, mas ela foi cumprida por propiciação, ou seja, alguém fez em nosso lugar. Lembra da morte vicária, da morte substitutiva de Deus, ou seja, Jesus morre em substituição ao pecador. Então isso tudo foi o que Jesus fez na cruz por nós. E aí nós terminamos aqui. Fé e não obras. Ou seja, qual é o meio, qual é o mecanismo, qual é a ponte que nos liga à justificação? A fé. Ela é o meio pelo qual somos justificados. Então, pela fé de Cristo Jesus, que morreu na cruz, nós recebemos a graça de Deus. A fé nos liga a Cristo, Cristo nos liga a Deus. Pela fé somos assim no texto também que nós lemos. E isso aqui é um resumo, no final das contas, de tudo isso que nós estamos falando de justificação. Ok? Deixa eu tirar aqui e aí a gente conversa melhor. Basicamente, isso é o que eu queria apresentar de forma bem resumida a doutrina da justificação. Está aberto aí, se alguém quiser abrir o microfone, quiser fazer algum comentário, completar alguma coisa, fiquem à vontade. Aqui, eu lembrei de quando você falou, há uns anos atrás, sobre pessoas quando ficavam presas antigamente, ficava, não sei se você falou isso antes de eu conseguir entrar, ficava a sentença dele na porta da cadeia, né? Então, quando a pessoa era justificada, ela era inocentada, ela vinha e rasgava aquela sentença que ficava às portas, né? E isso, para mim, quando você explicou uma vez, fez muito sentido para entender a situação de justificação. É como se Cristo fosse na porta da nossa cadeia e rasgasse aquela sentença. Não, e não apenas na porta da cadeia. Só te lembrando, quando você morria também estava escrito. Lembra do que está escrito IRI na cruz de Cristo? Ali estava dizendo Yeshua, basicamente Jesus, rei dos judeus, que era a punição de Cristo. E é isso mesmo que a Thaís trouxe. Tanto quando você estava na cadeia, ficava exposto,
Quando você morria, principalmente quando era punição de cruz, também ficava uma placa, ficava escrito qual era o motivo da sua morte. Você tinha ali, então, qual era a sua dívida, né? Pode continuar, Thaís. Então, quando você tem isso na cabeça, não é uma ilustração, porque de fato era assim que acontecia. Mas quando você tem isso claro, fica muito, muito simples de entender o que resultou o sacrifício de Cristo. Né? Ele lança a mão daquela sua culpa, da sua sentença que estava na sua prisão, que era a morte, e rasga aquela sentença, e você, a partir daquele momento, você passa a viver como um homem livre. Então, é fácil de você entender quando você consegue ter essa compreensão de como acontecia no passado e por que Paulo acaba usando essa situação da justificação, porque era um termo muito próximo ao termo que era usado quando se libertava um preso por inocência. Não, na verdade, é o termo mesmo. Ele era declarado justo. Não, eu falo muito próximo, porque, se não me engano, se for, no português seria justificação, mas ele lembra mais, ficaria mais próximo de liberdade, de alguma coisa nesse sentido. Para aquela época, o termo era declarar justo. Né? O termo usado é isso aí. Isso aí. Então, quando você era declarado justo, é como se hoje uma pessoa tivesse presa e uma outra pessoa pagasse a dívida dela e, como ela era declarada justo, pegasse toda a ficha criminal dela e queimasse. Acabou. Exatamente. Não existe. Isso é o que Deus faz, tá? Não fica registro. Lembra daquela história de Deus com Isaías? Seus pecados não me lembrarei mais. Ele limpa por completo. Quando Deus redime nossa vida, ele redime o passado, o presente e o futuro. Então a gente é completamente limpo, como se nunca tivéssemos cometido nenhum tipo de atrocidade, nunca tivéssemos transgredido a lei de Deus. Alguém mais quer completar? Rogério, fala aí. Eu concordo com tudo que você falou. Cara de pau, né? Por isso que ele nem bota o vídeo. Ele não vê a cara de pau dele. Bom, se ninguém mais tem nenhum comentário, vamos orar para a gente poder encerrar. Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês essa doutrina de uma forma que fique claro, para que, inclusive, cada um tenha a segurança que em Cristo, pela fé, nós somos, então, declarados justos pelo que Jesus fez por nós. E ao ser declarados justos, a minha vida está limpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ao ser declarados justos, nós podemos dizer, o que pode me separar do amor de Deus? Nem morte, nem perseguição, nem tortura, nem nada. Eu estou firmado porque estou em Cristo. Em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo, fui declarado justo e por causa disso eu tenho certeza que vou para o céu. Mesmo que eu morra, seja de Covid-19, de ataque cardíaco, de morte matada ou morte morrida, não importa. Eu sei para onde eu vou porque fui declarado justo por Deus. Então isso tudo para a gente é de extrema importância. E se cada pessoa na igreja compreender isso, compreender a doutrina da justificação, entre outras, compreender bem isso, nós temos uma igreja bem firmada em Cristo Jesus e que está preparada para levar, inclusive, as outras pessoas toda essa questão de aprendizado do que é a santa palavra de Deus. Vamos orar? Bia, ora para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, muito obrigado por mais um dia que nos desse. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito com as nossas vidas. E quando pedimos ao Senhor que continue nos abençoando a cada dia e que possamos ser mais obedientes à Tua palavra e colocar amor em primeiro lugar nos nossos corações. Que o Senhor venha abençoar cada um nesta manhã e pedimos por todos que estão no leito de hospitais, doentes, para que essa enfermidade venha servir de exemplo para muitas pessoas que não creem em Deus, que vêm colocar o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Nós agradecemos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Tchau, tchau para todos vocês. Até o culto da noite, se Deus quiser.